Bem, nós estamos numa situação, por um lado, vantajosa em relação aos demais países, quando a gente pensa na nossa matriz Uhum. elétrica, né? A gente tem aí um bom arcabouço construído ao longo das últimas décadas, e a gente também teve lá no passado um investimento estratégico, logo depois de uma crise, que foi a crise do petróleo, que foi o etanol, né? Naquele Sim. momento a gente fez o que eu acho que a gente vai poder fazer nesse momento, que é ser criativo, pensar no que faz sentido para a gente, nesse sentido de ter uma transição, de encontrar um caminho. Por outro lado, a gente vem experimentando um aumento nas nossas emissões, então uma certa carbonização, porque, inclusive, pelo efeito da mudança do clima, o que vem acontecido é que a gente tem tido que acionar cada vez mais térmicas para fazer o backup, enfim, para poder sustentar o nosso sistema nacional. E com isso a gente vem sujando. Isso também é particularmente verdade para a matriz de transportes, né, que também é energia. Então a gente vem sujando, a gente vem usando cada vez menos etanol do que a gente poderia. Enfim, então entramos numa rota aí que, em vez da gente melhorar e manter a nossa liderança em relação ao resto do mundo que está tentando chegar no nosso patamar, a gente está piorando e eles estão correndo atrás do prejuízo. Então, há uma oportunidade grande de a gente não deixar isso acontecer e, na realidade, de fato, se comprometer com alguns ativos críticos para essa transição. Um deles se chama eletrificar o transporte, e aí, nessa pós-pandemia, eu acho que é um desafio bastante concreto, até para o transporte público, não é? Uhum. Que vai ter que ser resgatado, vai ter que ser recuperado, então, esse é um aspecto. O outro é como é que a nossa matriz de energia também vai se comportar se a gente deixar mais gás, né? Se a gente melhorar a regulação do gás, que eu acho que é um ponto que está na pauta. E cada vez mais ser mais estratégico com relação aos renováveis, seja solar, seja eólica, que tem tido um crescimento grande. Então, é muito importante que o Brasil assuma para si a tarefa de ser esse país de energia renovável para sempre. Por outro lado, a nossa principal fonte de emissão são aquelas oriundas do desmatamento e da degradação florestal. Claro que a Amazônia tem uma importância grande, mas o Cerrado também. E nós estamos vendo um aumento do desmatamento, inclusive, em outros locais, né? Estamos vendo na própria Mata Atlântica, houve um aumento em alguns dos estados, como Minas Gerais e Paraná, que não era esperado. E muitas queimadas. O Pantanal perdeu já esse ano, se eu não me engano, 12% dessa cobertura. Sem falar em biodiversidade, que é uma cena lamentável, mas para clima é uma situação muito grave. Então, para que a gente possa, de fato, ser um país que vai não andar a reboque do mundo, mas terá protagonismo, porque assim quer, a gente precisa acabar com esse desmatamento até 2030 e fazer uma contribuição que, enfim, é esperada, de certa forma, acho que pelos brasileiros. A gente se comprometeu lá atrás com isso, né, junto ao Acordo de Paris, e tornar isso um ativo econômico. Acho que estão muitas forças agora de mercado precificando, né, emissões e também precificando o risco do desmatamento. E quem sabe a convergência disso nos ajude aí a ganhar mais vantagens comparativas, a se posicionar melhor em relação aos nossos competidores. Infelizmente, em 2020, nós temos uma meta que deve ser frustrada. O próprio governo federal já assumiu que não fará o controle do desmatamento, e a meta de 2020 era que neste ano a gente ficasse no patamar de 3.900 quilômetros quadrados máximos de desmatamento na Amazônia. A expectativa para 2020 é de quase o triplo disso, mais de quase o triplo mesmo, 9.000 quilômetros quadrados, que é muita coisa, não é? Agora, para 2020 é uma década, e uma década em que nós teremos que, sim, enfim, lidar com uma crise econômica grande, oriunda dessa pandemia, tentar retomar o crescimento que está aí instalado, né, há alguns anos já,
E o desmatamento, ele não contribui, ele, na verdade, está sendo percebido como um risco sistêmico para a nossa economia, inclusive para a atração de investimentos. Então, eu acho absolutamente factível que a gente contorne ele, porque não é do interesse dos brasileiros, não tem um monte de gente ganhando com o desmatamento, pelo contrário, os dados aí são de que menos de 2% dos proprietários, e, enfim, na verdade, atores registrados na Amazônia são responsáveis por 99% do desmatamento praticado. Então, são muitos poucos ganhando e fazendo muitos perderem. E as medidas para a gente controlar as emissões, elas já são conhecidas, muito bem conhecidas por nós. Uma delas se chama usar os dados de satélite que nos alertam do desmatamento. Então, os alertas são dados, eles podem melhorar, óbvio, mas eles já são úteis para que a repressão a crime seja realizada. Hoje, acredito que nós precisamos retomar essa nossa capacidade de realizar, né, a checagem em campo, colocar as equipes do IBAMA, enfim, dos órgãos ambientais para trabalharem. Nada mais do que isso, da estrutura. Um segundo ponto se chama ordenamento territorial. Nele se inclui a questão da regularização fundiária, e eu acho que uma concordância geral no Brasil que a gente quer uma estabilidade fundiária necessária, não é? Em todos os biomas, mas na Amazônia em particular. Mas ela não passa por simplesmente dizer, então a gente precisa de uma lei. Não é por aí o jogo. Um dado que eu faço questão de citar, em média, a titulação de imóveis rurais na Amazônia é da casa de 3.000 por ano, 3.000 títulos por ano, que já era muito baixo. Isso nos daria muitas décadas para tentar resolver esse passivo da não titulação. Em 2019, foram apenas 6 títulos que foram emitidos. Então, a gente está falando justamente aqui de uma despriorização, de uma incapacidade do Estado brasileiro de dar conta dessa tarefa. E sem ela realizada, a gente não tem como, em parte, né, lidar com esse problema que está posto. Mas o ordenamento territorial é mais do que titulação, tá? Ele tem muito a ver com a gente combater a grilagem de terras, que, para quem não sabe, é basicamente você invadir uma terra pública, você desmatar, né, retirar os recursos naturais, queimar muitas vezes, e depois você pedir o título, você se dizer detentor daqueles direitos. Isso vem acontecendo ao longo da história, é um problema muito sério, que eu acredito que para a gente resolver, além de implementar as medidas aí de regularização fundiária na prática, tem a ver com mudar os incentivos. Então, passa aí também por algumas medidas legais, tá? E um terceiro ponto que está associado a esse e que o Brasil, nós como sociedade brasileira, precisamos levar a sério, eu não estou falando só dos amazônidas, mas a nossa sociedade em geral, que é de fato ter alternativas econômicas ao desmatamento. Porque desmatar não custa barato. Não estou falando das pessoas que, né, têm alguma restrição, que estão abaixo da linha da pobreza. Não são essas pessoas que praticam o desmatamento, é preciso que isso fique claro. Um trator aí para passar um correntão custa R$500 mil no mínimo. Então, a gente está falando de crime organizado que tem que ser reprimido. Mas, ao mesmo tempo, se nessas áreas, né, que são tão ricas naturalmente, a gente não tiver indústrias, se a gente não tiver mercado, se a gente não tiver logística conectados, volta e meia a gente vai ter que voltar a esse problema, voltar a essa questão. Então, muito se fala há bastante tempo da gente desenvolver a bioeconomia, que eu acho que é uma aposta correta, e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que lembrar que a conexão de mercado da Amazônia, da floresta, com o resto do Brasil, com o resto da região, com o resto do mundo, ela precisa ser feita de maneira muito séria, melhorando o ambiente de negócios, né? Mas aí volta ao ponto 1, o principal ponto para melhorar o ambiente de negócios e fomentar essa economia hoje se chama acabar com a concorrência desleal. Então, acho que são esses três pontos que, se ser feitos e a gente fizer com bastante vontade, eu acho que a gente vira esse jogo antes de 2030, inclusive. O movimento é bastante mais amplo, tanto por esse reconhecimento do desmatamento como um risco ao país, né?
E aí não só a nossa reputação, que obviamente a gente quer preservar, a gente quer ter credibilidade, mas também risco financeiro. Então, diante de vários acordos que nós levamos tanto tempo para negociar, não é como com a União Europeia, como o Mercosul, outros que estão na mesa com o Canadá, com os Estados Unidos, e também as próprias empresas vale lembrar, né, eu acho que se conseguem exportar, conseguem se posicionar nos mercados internacionais, é porque fizeram um grande investimento ao longo do tempo para que essas portas fossem abertas e que elas tivessem condições de competir. Então, ninguém quer perder esse espaço foi duramente conquistado. E a questão do desmatamento, ela é uma questão importante para consumidores, ela é uma questão importante para investidores, ela, enfim, para pessoas religiosas, tem N fatores que influenciam, né, as pessoas de todo mundo a se conectarem com esse problema. Do Papa Francisco enfim, chefes de Estado, a grandes investidores, como, sei lá, o Larry Fink, da BlackRock, né, que tem feito manifestações, a gente está vendo que as pessoas não toleram, não admitem mais. Houve claramente uma mudança na postura, talvez nem uma mudança, mas há uma postura do nosso governo atual no sentido de ignorar, achar que isso se trata apenas de pressão comercial, e é muito mais profundo que isso, é um movimento muito mais amplo, inclusive geracional. E todos esses atores estão mobilizados, não dá nem para localizar, não dá para dizer, esse segmento ou aquele, né? Então tem o movimento dos investidores internacionais, agora o movimento dos CEOs brasileiros, tem movimentos na própria Amazônia, né, de gente que está, enfim, trabalhando para conectar com inovadores, trabalhar com empreendedores do resto do mundo. No ano passado, durante o auge das queimadas, a gente viu uma coisa inédita, manifestações de rua em mais de 50 cidades brasileiras contra o desmatamento. Então, é muito mais do que só uma pressão localizada ou uma ameaça comercial. Eu acho que nós estamos falando de um momento histórico em que as pessoas não querem mais que isso seja parte, né, da nossa vida, das nossas comunidades. E eu acho que isso seria, na verdade, uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade para nós brasileiros, para a gente mostrar que a gente sabe fazer o controle do desmatamento e surfar essa onda, atrair muito dinheiro, fazer as coisas que a gente precisa fazer, inclusive mostrando serviço, por assim dizer. Eu gostaria de ver mais mobilização, sem dúvida, e acho que ela, inclusive, passa pela mobilização das pessoas pelas suas cidades na política, não é? Eu acho que quanto mais pessoas participarem da democracia em nível municipal, a gente terá melhores condições, por exemplo, de lidar com transportes públicos de melhor qualidade, com águas, com saneamento, enfim, tudo isso está conectado a essa disposição, né? Mas vejo também uma bela mobilização em nível, por exemplo, de saneamento. Eu acho que o brasileiro, há pouco tempo, acordou para uma realidade absolutamente grotesca, que é o fato de menos da metade da nossa população ter acesso adequado aos vários serviços aí de saneamento, seja tratamento de água, esgoto e assim por diante. Que indignidade. Eu acho que houve um levante, acho que a população em geral não acha que é mais um assunto que passa por debaixo da terra e que não nos diz respeito. Então, algo a ser bastante aprofundado. E tem um movimento que eu acho que conecta as gerações mais jovens e que é irreversível, e inclusive vai se intensificar agora no pós-pandemia, que é o movimento da mobilidade urbana. Acho muito significativo que cidades como São Paulo tenham aberto a Avenida Paulista ou as suas grandes avenidas para as pessoas usarem, né, para elas usarem como espaço de lazer, porque é um espaço público, é nosso, e ao mesmo tempo que tanta gente esteja migrando para bicicleta ou para ter uma mobilidade mais ativa a pé. Acho que isso é um movimento bastante interessante e que é um pouco efeito manada, né? Quando muita gente começa a fazer, deixa de ser aquela coisa que é meio hippie, meio estranha e passa a ser algo que todo mundo acha natural, acha possível. Então, vejo esse movimento se aprofundando
E vejo também agora nessas eleições municipais uma disposição em lidar com esse tema, né? De como é que a gente se move nas cidades de forma mais célere e também de forma mais saudável, lembrando também de um grande problema, talvez o grande problema ambiental global, que é a poluição do ar ainda. Nós ainda vivemos, quem vive em grandes cidades, em cidades muito poluídas. Olha, as cidades que estão na costa brasileira, que são a maior parte, eu acho que, das capitais, são muito expostas a vários das ameaças aí climáticas. Estou falando de aumento do nível do mar, estou falando de tempestades e de eventos extremos agora, como esse ciclone bomba que chegou ao sul do Brasil, enfim, nos conectando à Antártida. As cidades brasileiras estão acordando agora e é preciso que levantem rápido e comecem a trabalhar cada vez mais intensamente, porque esses eventos todos, eles não só pressionam as cidades, né, nas emergências, como fiscalmente. A gente vai ver cada vez mais cidades, enfim, municípios e os estados tendo que correr atrás do prejuízo, que foi o que aconteceu agora. Algumas cidades avançaram já, e que são as cidades mais consideradas mais vulneráveis, Salvador e Recife, já vem há algum tempo se conectando, tentando redesenhar e convivem com um problema de alta gravidade, que é a ocupação de áreas de risco. Isso é de enorme dificuldade de se lidar. Passa de novo pela questão fundiária também, né? O Rio de Janeiro avançou, recuou, mas vinha falando sobre isso. E o que está posto, eu acho que para nós que moramos, eu moro no Rio de Janeiro, que moramos nessas cidades costeiras, se o desenho dessas cidades vai mudar ao longo dos próximos 30 anos, e é muito possível que sim, né? As cidades que são de baixada, como Recife, a própria região da Baixada Fluminense, Santos, no litoral paulista, essas cidades todas já estão aí tendo que lidar com um começo desse problema, mas tende a piorar bastante. Em outras cidades que não são costeiras, como São Paulo, enfim, Curitiba e outras, mas que também estão conectadas com os rios, né? O problema é, ora, enchentes, ora, secas bastante expressivas. Curitiba, por exemplo, vive a pior seca aí das últimas décadas, tem feito racionamento, e é uma cidade inserida no local onde a própria gestão e saneamento, enfim, e águas é inclusive muito bem feita. Então, há uma pressão enorme e a questão das águas eu acho que é crítica, e eu tenho visto um movimento muito precário ainda de lidar com isso. Então, quando há crise, todo mundo se preocupa, foi o caso de São Paulo e Brasília há alguns anos, mas as medidas não viraram perenes, não há planos realmente mobilizadores e colocando a população para adotar novos hábitos. Então, isso é muito preocupante. No resto do mundo, a gente já vê movimentos muito mais fortes, como, por exemplo, na Holanda, o porto de Roterdã já foi elevado 5 metros para lidar com essas ameaças, mas também em países muito pobres, como Moçambique, onde hoje, quando você vai construir uma residência, você se dirige ao órgão governamental local e lá eles já dão para você as instruções de como você se adapta ao que é esperado aí de ameaças climáticas. Então, dá para fazer, o Brasil e as cidades brasileiras podem fazer muito rapidamente.